Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ouvir mais uma história da Palavra de Deus, tá bom? Tia Patrícia tá morrendo de saudade de vocês, doido para que a gente esteja junto no culto infantil de novo. Mas enquanto isso não é possível, a gente precisa aprender da Palavra de Deus, porque a gente precisa alimentar o nosso espírito da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo, não é mesmo? Então vamos começar conversando com o Papai do Céu. Feche seu olhinho aí onde você tá e ora junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Podemos estar aqui, Senhor, juntos, Senhor, através dessa tecnologia, Pai, que nos une, Senhor, para aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa fazer com que essa mensagem, com que essa história, Pai, fique na mente e no coraçãozinho de cada criança que vai ouvir, ó Pai. Que isso possa ser uma semente para que elas possam sempre saber que o Senhor é o Rei da nossa vida e do nosso coração e que o Senhor nos ama, Pai. Alcança a cada um nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente tem um versículo para decorar, tá bom? E para guardar no coração. O versículo fica em 1 Samuel 12, 22 e diz assim: por causa do seu grande amor, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu povo. Entenderam? Vamos de novo? Por causa do seu grande amor, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Então, nossa história de hoje vai falar sobre o primeiro rei de Israel. Pois é. Será que você sabe qual foi o primeiro rei de Israel? Hein? Será? Depois você me responde, tá bom? Depois você manda mensagem, tá? Então vamos lá. Você já ouviu falar daquele menininho que ouviu a voz de Deus? Pois é, não teve um menininho que ouviu a voz de Deus? Você viu essa história, não viu? Então, foi Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel cresceu, né? Ficou grande, maduro. Sabe o que Samuel se tornou? Samuel se tornou juiz em Israel, se tornou sacerdote e também se tornou profeta. Samuel era um homem muito importante em Israel, sabia? Por quê? Porque naquela época, o povo de Israel não tinha um rei, ainda não tinha um rei. Os outros povos tinham reis, mas o povo de Israel não tinha rei. Ele tinha juízes que lideravam o povo, né? E aí, essas três funções que Samuel fazia, de profeta, de juiz e de sacerdote, ele tinha que fazer, eles faziam três coisas. O profeta, ele era o homem que transmitia as mensagens de Deus. Ele ouvia Deus, a voz de Deus, e transmitia para o povo as mensagens de Deus. O sacerdote, ele intercedia pelo povo, né? Ele falava com Deus dos pecados do povo, né? Para que o povo fosse perdoado. Então ele intercedia pelo povo, né? Em todas as questões. E o juiz, o que ele fazia? Ele aconselhava e ele liderava o povo, né? Era o juiz que liderava o povo. Então Samuel tinha essas três funções e ele era muito importante, muito respeitado pelo povo, né? Só que o que aconteceu? Samuel ficou velhinho e aí ele colocou os seus filhos como juízes em Israel. Só que sabe o que aconteceu? Os filhos de Samuel não eram como Samuel, não tinham um coração que agradava a Deus como Samuel. Eles faziam muitas coisas erradas. E aí o povo começou a ficar chateado com as coisas que os filhos de Samuel faziam. E aí sabe o que o povo fez? Sabe o que o povo fez? Vamos ver o que o povo fez? Então, o povo foi lá e reclamou com Samuel. Falou assim: não, Samuel, nós queremos um rei de verdade agora, que nos lidere, que guerreie por nós, né? E aí Samuel ficou feliz. Será que Samuel ficou feliz com isso? Samuel ficou triste,
Mas Samuel não ficou triste por causa dos filhos dele, porque Samuel sabia que eles estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Samuel ficou triste porque Samuel sabia que o único rei que devia reinar em Israel era Deus, né? E ele sabia que isso ia desagradar o coração de Deus, né? Então Samuel, depois do povo muito falar com ele, ele orou e falou com Deus o que o povo queria, né? E Deus, sabe o que Deus falou para Samuel? Falou para Samuel que atendesse o pedido do povo, porque afinal de contas, o povo não estava rejeitando Samuel, o povo estava rejeitando o próprio Deus. Deus falou isso para Samuel. E aí Deus falou ainda mais com Samuel. Deus disse assim, ó, mas antes de ungir um rei para esse povo, você vai explicar para eles direitinho o que vai acontecer quando eles tiverem um rei. E aí Samuel chamou todo o povo e foi explicar para o povo o que ia acontecer. E ele disse, vocês querem mesmo um rei? Um rei, sabe o que o rei vai fazer com vocês? O rei vai levar as filhas de vocês e os filhos de vocês para trabalhar no palácio. O rei vai ter direito a uma parte de tudo que vocês têm, das colheitas que vocês plantarem, vocês vão ter que dar uma parte para o rei, vocês vão ter que reverenciar o rei, vocês vão ter que respeitar, vocês vão ter que ser dedicados a ele, fiéis a ele. E aí, mesmo depois de ouvir todas essas coisas, o povo de Israel ainda assim quis um rei. Então, Deus mostrou a Samuel um rapaz alto da tribo de Benjamim. Sabe como que era o nome desse rapaz? Bem alto? Você sabe? Era Saul. Pois é. Então, o que aconteceu? Saul, naquela época, ele trabalhava com o pai dele, cuidando dos animais. E o que aconteceu? Alguns animais do pai dele se perderam. E ele começou a procurar em todos os lugares, viajou para um lugar, viajou para o outro, ele não achava os animais do pai dele. Então falaram para ele assim, vai lá que Samuel pode te ajudar. E aí ele foi até a casa de Samuel. Quando ele chegou na casa de Samuel, Samuel olhou para ele e Deus mostrou que era aquele rapaz que deveria ser ungido rei. E aí Deus falou com Saul que ele seria o rei de Israel. Então Samuel pegou um vaso de óleo, ungiu a cabeça de Saul e Saul se tornou o rei de Israel. Depois que Saul se tornou rei de Israel, Samuel chamou todo o povo e disse para o povo, ó, vocês já sabem que vocês desagradaram a Deus com o pedido de vocês. Deus ficou muito entristecido com esse pedido porque vocês rejeitaram ele como rei de vocês. Então, eu vou orar agora, mesmo não sendo época de colheita, eu vou orar para que Deus mande chuva, raios e trovões, para que vocês entendam como isso desagradou o Senhor. Então Samuel orou e Deus mandou raios, trovões e muita chuva sobre o povo. E o povo ficou com medo, todo molhado. E sabe o que eles fizeram? Pediram a Samuel para interceder por eles, a Deus, para que Deus os perdoasse. E Samuel disse para eles, sabe o quê? Que Deus os amava muito, porque Deus tinha escolhido aquele povo para ser o seu povo, né? Então ele disse o seguinte, se vocês seguirem ao Senhor, se vocês não o desagradarem mais e se vocês procurarem ser fiéis de todo o coração e servir com todo o coração e amar a Deus sobre todas as coisas e o rei de vocês também fizer isso, o Senhor não vai abandonar vocês, né? E o Senhor vai ficar com vocês para sempre, mesmo vocês tendo escolhido um outro rei. E aí, Samuel, que ungiu Saul, ele deixou Saul para reinar sobre Israel. Ele aconselhava Saul, né? Ainda aconselhava Saul. Ele era sacerdote, juiz e profeta em Israel. Então ele aconselhava Saul sempre, em todo o tempo. Saul reinou por muito tempo sobre Israel, mas Saul começou a desagradar a Deus. Saul começou a fazer muitas coisas que desagradaram a Deus. E aí sabe o que aconteceu com Saul? Saul ficou doente. Saul ficou tão doente, ele não estava mais ficando com a cabecinha boa, ele já não conseguia mais dormir por causa das coisas erradas que ele fazia. E aí chamaram um menininho no palácio para tocar harpa para ele ficar mais calmo e ele conseguir dormir. Sabe quem era esse menininho? Esse menininho era Davi.
E Davi sempre ia ao palácio tocar a harpa para que Saul ficasse melhor. Essa história, nós vamos até aí na história. Essa história de hoje, ela nos ensina uma coisa muito importante. Ela nos ensina que, apesar dos nossos erros, que apesar das nossas escolhas, Deus sempre nos quer de volta. Deus sempre quer que nos arrependamos, Deus sempre quer que a gente esteja perto dele, que a gente sirva a ele. Então, independente de qualquer coisa que você tenha feito, ou de qualquer coisa que você tenha falado, ou de qualquer coisa que você queira que possa desagradar ao Senhor, que você saiba que você pode voltar atrás, que você pode se arrepender e que você pode agradar ao Senhor, porque Ele te ama muito, tá bom? Então que você guarde essa mensagem no seu coração. Deus te ama muito e quer que você sempre fique pertinho dele, tá bom? Ó, um beijo para vocês, tá? Fica com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, que essa história possa ficar gravada no coraçãozinho de vocês, para que vocês sejam obedientes e agradem ao Senhor, tá bom?